Fala aí pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal SBTV, me chamo Neto e bora lá para mais um resumão de informações referentes ao Bahia. Antes de começar, queria dizer que seria muito bacana ter você como novo integrante da família SBTV. Rumo aos 35 mil inscritos, seria uma honra contar com você como novo integrante da família SBTV. Inscreva-se no canal caso não seja inscrito e ative todas as notificações para receber todas as novidades. A primeira informação com relação aos ingressos para Bahia e Palmeiras, Palmeiras e Bahia na próxima quarta-feira, na Arena Fonte Nova, às 9h30 da noite, pela 11ª rodada da Série A 2023. Começa amanhã, como informa o Bahia aqui no Twitter. Nesse sábado, 17, mais conhecido como amanhã, começa a venda de ingressos para o jogo contra o Palmeiras e, como já é de tradição, o primeiro dia é exclusivo para sócios torcedores tricolores. A partir disso, depois do sábado, depois de amanhã, teremos a venda para o público geral disponível nos sites, na situação da bilheteria online da Arena Fonte Nova e nos pontos físicos, nas bilheterias e nas lojas parceiras do Esporte Clube Bahia. Hoje o Tricolor de Aço fez mais um treino visando a preparação, visando a partida contra o Palmeiras na próxima quarta-feira. Vamos lá, o elenco teve, sob um sol forte lá no CT Evaristo de Macedo, mais um dia de treinamentos na cidade tricolor. Após o vídeo no auditório, os jogadores de linha ficaram na academia, enquanto os goleiros iniciaram treinamentos com o preparador de goleiros, Rui Tavares. Por volta das 10 horas da manhã, o restante do elenco se reuniu no campo onde iniciaram os treinamentos. A primeira parte foi um treino técnico em campo reduzido. Depois, 2 treinos táticos. O primeiro com a metade do campo e o segundo no campo todo. Em ambos foram treinados formações e possíveis equipes titulares. Os atletas Ademir, Biel, Jacaré, Matheus Bahia e Iago Felipe ficaram na academia. Esses se recuperam de lesão. Raul Gustavo e o lateral esquerdo Chaves fizeram atividades específicas em campo, dando continuidade aos respectivos tratamentos. O Bahia volta a treinar no domingo, dia 18, novamente no período da manhã. E amanhã, sábado, teremos folga para os atletas, para os jogadores tricolores. Informações importantes com relação a estatísticas. Com os destaques no Brasileirão, o top 5 interceptações tem alguns jogadores do Bahia presentes. É o seguinte, o top 1 com Rezende, com 12 interceptações, é o jogador com mais interceptações na Série A do Campeonato Brasileiro, à frente de Kahneman com 11 e Jacaré, no top 3 ali é o terceiro, com 10 interceptações. Abaixo do Jacaré tem o Tinga com 10 também e o Zaratio com 10, estão empatados no caso, com relação ao número de interceptações na Série A do Campeonato Brasileiro, dados do índice Footstats. Os destaques até a 10ª rodada, quando o assunto é interceptação de jogadas do adversário, Bahia e Grêmio, que tem os 3 primeiros colocados do ranking, atuam em sistema com 3 zagueiros. Coincidência? Tá aí a informação interessante, apesar do Rezende atuar como um zagueiro, As últimas partidas a gente tem observado que ele vem atuando como um volante mesmo, o Jacaré é o cara que atua como um ala, mas não é coincidência, talvez a situação com relação ao modelo de jogo seja propício a isso. Informação sobre o Gilberto, como trouxe aqui o César Luiz Merlot. Para quem não lembra, acertou muitas informações com relação ao mercado tricolor lá no começo do ano e no final do ano passado. Ele trouxe aqui a situação com o Gilberto, apenas uma atualização complementar que a gente já está vendo saindo na imprensa europeia, na imprensa brasileira, com relação ao Gilberto, lateral direito, que deve ser o novo reforço do Bahia. É o primeiro, atendido que seja o primeiro, nessa nova janela de transferências, na segunda janela de transferências desse ano de 2023 para o Bahia. O Bahia está perto de contratar Gilberto, zagueiro, como ele informa aqui, pode atuar como zagueiro ou como lateral direito, do Benfica. Detalhes finais estão sendo negociados entre os clubes, enquanto os termos de seu contrato foram acertados com o zagueiro, com o lateral direito, Gilberto. Tá? Informação importante aqui do César Luiz Merlot, endossando e, é claro, enaltecendo a situação que o Bahia está bem próximo de contratar o lateral direito brasileiro, de 30 anos de idade. E bora falar sobre André Horta. Muitas especulações com relação ao nome do atleta português, que tem seu vínculo atrelado de forma indireta ao Bahia nesse momento, por conta de algumas imagens, de algumas especulações, e aqui iremos analisar situações importantes para que vocês possam desmistificar e, é claro, ficar tranquilos sobre esse assunto, tá? É o seguinte, André Horta, meia central da equipe do Braga, renovou seu vínculo recentemente com a equipe portuguesa até o ano de 2027. E, gente, vai disputar pré-Champions League, qualificatórias para aí sim disputar uma fase de grupos
da UEFA Champions League, a maior competição de clubes do mundo. Gente, André Horta fez mais de 50 partidas e é uma peça fundamental para a equipe portuguesa. Ele trabalhou com o Renato Paiva em categorias inferiores lá no Benfica e com o técnico português e a sua comissão técnica em algumas oportunidades. O que tem desde o momento da situação do atleta? Temporada europeia se encerrou e ele está passando férias na capital baiana. Algumas imagens foram veiculadas nos últimos dias com relação a ele na Fonte Nova, na capital baiana e em uma casa em Busca à Vida. E hoje tivemos aqui, de uma vez por todas, a situação por que ele estaria ali, uma casa que teria sido vendida recentemente e tudo mais. Mas, enfim, o Alan Pastor, da página FBI Bahia City, fez aqui uma apuração digna de FBI. Sabe a questão de André Horta estar numa casa em Busca à Vida? Então, ele e a namorada dele descobriram que, na verdade, a casa foi vendida para Renato Paiva. Ou seja, o André Horta está só passando férias. Na teoria, só férias. Na prática, também pode ser só férias. Mas é claro que a gente tem que ter a cautela máxima com relação ao futebol, porque tudo pode acontecer nesse mundo de hoje em dia. Mas, gente, enfim, 99% de chance do... o André Horta está aqui a férias de passagem com relação a essa presença. E aqui uma imagem do imóvel, no caso, né? E aqui outra imagem que você pode ver que é o mesmo lugar onde o Paiva está em uma entrevista recente ao UOL Sport, tá certo? Então, vamos desmistificar isso e, enfim, apenas para finalizar esse assunto, se não surgir algo com relação a outras situações que realmente sejam intrigantes e associativas de fato ao Bahia, mas aqui, indiretamente falando, tem sim relação com o Esquadrão de Aço. Então, por isso, estamos aqui para poder esclarecer situações e deixar você mais do que informado com relação a esse tipo de situação, tá certo? Então, casa de Renato Paiva, visitando um amigo, pode ser ali na situação de ele estar passando as férias ali na casa, aproveitando que o Paiva está por aqui, o Paiva se oferecendo com relação ao local para poder, enfim, hospedar, ajudar nessa situação do André Horta, apenas uma situação normal de vida. Então, no mais é isso, pode ser, com o perdão da redundância, pode ser o mais engraçado que for, mas a gente acaba, né, se empolgando demais em algumas questões e é muito bom a gente trazer aqui para vocês essa definição com relação ao André Horta, tá certo? Mas enfim, é isso, esse foi o conteúdo, eu espero que você tenha curtido. Se você gostou, inscreva-se no canal e ative todas as notificações. Um abraço e até o próximo conteúdo aqui no canal SBTV. Fui!